vamos lá, vamos falar porque está sendo uma disputa ali no Senado, né? A gente vê até nomes como Mobral aqui do Cleitinho pedindo que o Lula barre projeto que aumenta o número de deputados. O senador mineiro faz apelo ao presidente para barrar projeto que cria novas cadeiras na Câmara dos Deputados e alerta para aumento nos gastos públicos. A leitura que eu tenho disso, o Calejão, é que eles não querem dividir as emendas com mais gente. Basicamente, eu acho que é isso, tá? Você ia somar aos deputados que já existem 513, né? Você ia passar para 531 o número de deputados, né? O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional na última semana e aguarda a sanção do presidente. Em vídeo publicado no domingo, o parlamentar mineiro, o Cleitinho, conhecido pelo uso de redes sociais como forma de protesto, afirmou que não é aliado de Lula, mas disse defender o povo, né, barrando pedágio, né, fazendo as pessoas entrarem em lugares proibidos para não ficar nos pedágios. Sim, o Cleitinho ama o povo. Afirmou que não é aliado de Lula e defende o povo. Para ele, a criação de novas cadeiras na Câmara dos Deputados representa um aumento de gastos desnecessário e um cenário de pressão por cortes de despesas. Cleitinho também cobrou que Lula enviou ao Congresso um projeto para combater o que chamou de super salários no serviço público. A hipocrisia aqui do Cleitinho, né? Ele falando o seguinte: o que 531 vão fazer que 513 não conseguem? Pegar mais verba, mais emendas parlamentares, mais orçamento secreto, e talvez o Cleitinho não queira dividir com mais gente. Então, a partir de agora, uma campanha nacional Veta Lula, defendeu. Para o parlamentar, caso o veto aconteça, será possível expor a posição de cada parlamentar. Se o Lula vetar esse projeto, vai voltar para o Congresso Nacional. E aí a gente vai conhecer quem é quem. Quem é deputado federal e quem é senador, quem é a favor do povo, porque se derrubar esse veto do Lula, vocês podem ter certeza que todo o Congresso Nacional é inimigo do povo. Disparou o Cleitinho. Fala aí, Calejão, o que você pode nos trazer dessa seara aí, desse assunto sobre o aumento de deputados de 513 para 531? Porra, é um escárnio, né, Beze? É um escárnio no momento que você tem toda a grande mídia batendo o bumbo do corte fiscal, da austeridade, o caraca. Esses caras dizendo, o governo tem que fazer a lição de casa, o governo tem que fazer a lição de casa, não sei o quê. O cara fica andando de jatinho para lá e para cá, comendo do bom e do melhor, tomando vinhozinho do Porto, não sei o quê, e propõe meter outros 18 deputados ao custo, nos 4 anos, de 380 milhões de reais para o erário. Beze, num país que tem 50 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário, irmão. Todo tipo de dificuldade com infraestrutura civil. Educação a bosta, saúde muitas vezes deixa a desejar. Todo tipo de infraestrutura civil. Eu poderia te dar como exemplo. Aí os caras vêm, mete essa que o governo precisa cortar. Bolsa Família, BPC, todo tipo de... meter a faca na agenda social para que você tenha uma figura como essa dizendo, não, ele é o herói dos bilionários no Brasil. Um cara que faz um Covescote numa casa de 12 mil metros quadrados aqui no Jardim Europa, em São Paulo. Para quem não sabe, o bairro mais caro da porra da cidade, custa 23 mil reais o metro. 23 mil reais o metro. A casa do cara tem 12 mil metros. E ele ainda tira o pijama, ao invés de ficar em casa como bom improdutivo Sim. que ele tira o pijama e vem, agora consegui me reinserir no debate público, consegui os meus 15 segundos de holofote que eu queria, chamando esse cara de herói. Então, esse vídeo é maravilhoso, é isso, talvez o congresso mais caro do mundo. Tá aqui, ó, o Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo, Calejão. Para complementar o que você está falando, a gente tem aqui os 5 maiores congressos mais caros do mundo. Estados Unidos, 5,9 bilhões de dólares. O Brasil, 5,3 bilhões de dólares. Aí é bem abaixo os outros países, Turquia, Alemanha e México, com 1 bilhão e 900, 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 500. Tá aí o que a gente tem que pagar para esse congresso,
né, que age dessa forma, é o segundo congresso mais caro do mundo, só perde para os Estados Unidos, Calejão. Então, importantíssimo isso, cara. E assim, eu não quero com isso, Bezzi, criminalizar a política. Claro, sair senão a gente cai para uma Lava Jato. Isso, sair por esse caminho da Lava Jato, que político nenhum presta, que é tudo um bando de filha da puta, que a gente não sei o quê. Não, a coisa não é por aí. Agora, que de fato existe um Congresso Nacional, a ampla maioria, orientado a defender os interesses das nossas classes mais abastadas, de fazer a manutenção do capital, do grande capital no Brasil, isso não tem a menor dúvida. E isso, sim, César, mas tem muita gente das camadas empobrecidas que apoia. Sim, tem. Infelizmente tem. Tem muita gente de classe média que começa a ganhar 10, 15 pau por mês e se acha elite. Porque eu venci na vida, então qualquer um consegue. Agora, isso passa por uma série de coisas. Deliberação, mau caratismo, ignorância, uma questão histórica, enfim, um monte de coisa que a gente precisaria de uma live só para refletir a respeito disso. Tem uma leitura interessantíssima do Gessé que eu já recomendei aqui, que é O Pobre de Direita, e ele toca nessa questão de forma central no material. Sobre essa questão, para encerrar e te devolver a palavra, Bezzi, de mais cadeira, tem um texto do Misael, que é um cara que eu gosto, como eu já disse, é um cara que acompanha, sobretudo, os bastidores de Brasília, tem uma consultoria, um cara premiadíssimo nisso, o Jorge Misael, e ele fez um texto para o ICL no qual ele fala como mais cadeiras implicam menos vozes, e ele traz esse contexto do que aconteceu no STF. Tinham duas propostas, Bezzi, de projeto. A 148 e a 177. A 148 dava conta de um tipo de redistribuição dessas 513 cadeiras que já existem na Câmara Federal, sem alterar o número total dos parlamentares. E aí, naturalmente, alguém ia ter que perder e outros iam ganhar para atender o princípio da proporcionalidade. A 177 era esse texto que, ao invés de redistribuir, e tem como premissa elementar aumentar de 513 para 531. E tem várias críticas, cara. Várias críticas. O Misael cita várias, por exemplo, a distorção desse princípio da proporcionalidade. Ele fala de comprometimento da igualdade do voto, da igualdade do voto, perdão. Uma série de coisas que ele vem numerando. Eu não vou ter como me estender aqui, porque é um assunto muito, muito denso nesse sentido, mas, sobretudo, a conclusão dele, o que me parece muito pertinente, é que, em detrimento desta redistribuição mais justa das cadeiras, o que existe hoje é esse retrato de como a política brasileira funciona, uma política oligarca, no qual você tem um Congresso sujo que defende os interesses desse 0,1%. E que, infelizmente, tem ressonância popular. Para encerrar, como que é possível, Bezzi, nesse contexto, especificamente, por exemplo, na questão do que a Fazenda está propondo nesse momento? Cara, 150 mil pessoas que já são culhardárias, Bezzi. Gente que anda de jatinho, iate para cima e para baixo, fica comendo essas porra dessas comidas que a gente não sabe nem o nome. Fica pegando jatinho para curtir em paraíso tropical, tomando o drinkzinho lá com o chapéuzinho de abacaxi que custa 500 euros a porra do copo. É dessa gente que a gente tá falando, meu irmão. Não é o cara que tem o Renegade, o Demore rodou um vídeo que ele elaborou isso hoje no N1. Não é isso aí. Não é você que ganha 10, 15, 20, 30 pau por mês. Esquece isso, tá bom? Falando de gente que tem bala, meu irmão. Gente que tem dinheiro pra caralho, tá bom? Várias gerações já estão tranquilas. É esses caras. E esse cara vai passar a pagar o mesmo que paga uma professora, um PM. O Haddad está explicando isso de forma gráfica, didática, para beneficiar 25 milhões de pessoas, algumas deixando de pagar IR e outras pagando menos. E você vê uma galera que ganha 5 conto por mês falando, tá chade. Porra, tá maluco? Você não entendeu o que o cara acabou de falar? Você é burro. É desesperador, mano. Entendeu? Então é um pouco por aí.